Há alguma diferença entre relacionamento tóxico e relacionamento abusivo? Para ter a resposta, deixe o seu like, siga as nossas redes para que possa acompanhar de perto o que realmente será que existe entre esses dois fatores. Olá, eu sou a doutora Elizabeth Gomes, psicóloga clínica e hipnoterapeuta. Estou aqui hoje para falar de relacionamento abusivo e tóxico, das suas diferenças e dos sinais para que possamos saber como diferenciar cada um deles e também para sabermos como identificar os mesmos. Então, para isso, não perca tempo, siga os nossos canais digitais, deixe cá o seu like para que mais gente possa ter acesso ao conteúdo. Bem, para começar, iremos aqui dizer qual é a diferença, porque muita gente acaba confundindo o relacionamento tóxico e abusivo, porque eles realmente são similares em muita coisa. Contudo, há uma ligeira diferença entre eles. Então, o relacionamento tóxico, ele não envolve nenhum tipo de agressão física. O relacionamento abusivo é o contrário, ele já envolve vários tipos de agressões. Então, pode-se dizer que o relacionamento tóxico é uma espécie de filho do relacionamento abusivo. Então, o relacionamento tóxico ele não envolve violência física, enquanto que o relacionamento abusivo ele já envolve a violência física. Essa é a pequena diferença que existe entre ambos, mas que muita gente ainda faz alguma confusão. Agora, quais são os sinais do relacionamento tóxico e quais são os sinais do relacionamento abusivo? Como é que alguém pode identificar que está a vivenciar um relacionamento abusivo ou um relacionamento tóxico? Essa é uma questão que todo mundo faz e recebemos muitas mensagens cá deste lado a quererem saber como é que eu identifico, doutora, como é que eu realmente posso saber se estou a vivenciar um relacionamento abusivo? Como é que eu posso saber se estou a vivenciar um relacionamento tóxico? Então, preste atenção, agora já vai pegar um bloco de notas e anote aí o que realmente vai ser necessário para si, porque de certeza que irá tirar grande aprendizado de hoje. Então, um dos primeiros sinais do relacionamento tóxico, um dos primeiros sinais é o distanciamento ou isolamento que o abusador, nesse caso, o parceiro tóxico, impõe para o outro cônjuge. Por quê? Nós aqui, inicialmente, não chegamos ainda a definir o que seriam os relacionamentos tóxicos ou abusivos. Então, no âmbito geral, o relacionamento tóxico abusivo é aquele onde um dos pares exerce algum poder sobre o outro, de controle, de abuso emocional, físico, dependendo do tipo. Então, esse poder que o outro acha que exerce ou que tem sobre a outra pessoa é que faz com que esse indivíduo seja abusador na relação. Então, um dos primeiros sinais no relacionamento tóxico é realmente o isolamento. Por quê? O indivíduo tóxico, ele quer que a sua vítima afaste-se das pessoas à sua volta para que ele possa manipular o outro de modo a que o outro não tenha onde recorrer. Então, ao isolar essa pessoa da família, dos amigos, automaticamente ela poderá ter maior poder sobre o outro. Então, um dos segundos sinais é o ciúme excessivo, junto de acusações e às vezes sem motivo nenhum. É aquele indivíduo que acusa o outro de traição, acusa sempre
que o outro quando sai vai trair, que o outro planifica, que o outro... Qualquer situação que aconteça em volta do outro já é um gatilho para ele acusar, para ele, de certa forma, manipular psicologicamente o outro, de forma a sentir-se culpada e ter que justificar coisas que às vezes nem existem. Então, essa pessoa cerca o outro, o indivíduo tóxico, ele cerca o outro de tal forma que o outro não consiga respirar fora daquele círculo que ele cria. Então, um dos segundos que eu falei é realmente o ciúme excessivo. O outro sinal fora do ciúme excessivo é a manipulação emocional que esse indivíduo exerce sobre o outro. É aquele indivíduo que geralmente menospreza, às vezes faz algum tipo de brincadeirinhas mais maquiavélicas para que o outro sinta-se diminuído, para que a autoestima do outro seja afetada. Então, ele às vezes faz essas manipulações em jeito de brincadeira. Se a outra pessoa reclama, ele vai dizer que era brincadeira, mas faz com que o outro sempre sinta-se mal, sinta-se desvalorizado. Esse é outro ponto. Um dos outros pontos também, ele do nada está muito eufórico, feliz, do nada muda, começa a agressividade dele sem motivo aparente. É uma pessoa que de repente começa a xingar o outro, chama palavrões, sem motivo, faz de tudo para menosprezar o esforço do outro de alguma forma. Então, pode aí criar algum tipo de constrangimento para outra pessoa. Então, é uma espécie de carinho e agressividade misturada no humor desse indivíduo. Então, uma pessoa inconstante, que nunca se sabe o que esperar dela. Então, automaticamente não tem nada que o outro faça que tenha certeza de que irá agradar esse indivíduo, porque do nada a pessoa muda sem motivo aparente. Outro dos sinais é um medo constante. Esse sinal, quem acaba tendo é o abusado. Então, gera no abusado um medo constante. Por quê? Porque a pessoa fica sem saber o que é certo, o que é errado, quando é que deve fazer certas coisas, quando é que não deve. É como se a pessoa estivesse a andar por cima de ovos e fosse quebrar ovos constantemente, porque se pisa por cima de um ovo, automaticamente irá quebrar. Não tem como o peso de um ser humano por cima de um ovo. Então, uma pessoa que está a vivenciar uma relação tóxica sente-se assim, andar por cima de ovos, porque está constantemente em perigo iminente, não sabe quando é que falha, quando é que não, quando é que acerta, porque o outro é uma pessoa de humor totalmente desequilibrado. Então, faz com que a pessoa que sofre na relação tóxica acaba contraindo alguns sinais, alguns gatilhos que acabam, de certa forma, culpabilizando essa pessoa de certas coisas. Então, o medo constante que essa pessoa vai ter, às vezes também é refletido de uma certa forma como uma espécie de um medo que esse indivíduo tem, porque acaba acreditando, de certa forma, que é culpada de alguma coisa, porque o tóxico, ele faz o outro pensar que ele é culpado, que ele é que faz as coisas de forma errada, que ele não percebe, porque ele nunca está errado. Então, a pessoa abusada, nesse caso, acaba, de certa forma, acreditando que é a pessoa errada da história, que faz tudo de forma errada, que nunca está correta, e automaticamente isso vai influenciar na própria autoestima dessa pessoa, que vai de forma drástica mesmo ficar comprometida. Então, é uma pessoa que vai sofrer muito em termos de autoestima, de valorização própria. Uma pessoa que não se vai valorizar de forma alguma, porque se já passa o que passa dentro de casa, de um lar que supostamente deveria proporcionar algum tipo de segurança, esse indivíduo não terá nenhum equilíbrio por si mesmo. Então, vai, de certa forma, comprometer drasticamente a autoestima dessa pessoa. O último sinal que eu irei deixar aqui é a culpabilidade extrema.
do indivíduo abusado. O que acontece? O tóxico, ele faz certas coisas de forma propositada, de forma planificada e faz com que o outro conceba aquilo como realidade. Em que sentido? Um indivíduo tóxico pode fazer algo, pode trair, por exemplo. O outro cônjuge encontra ele, atrai ele e diz: você não viu o que você diz que viu. De tal forma que o outro acabe duvidando da memória daquele episódio. Sabendo o que viu, ele, dono, começar a duvidar do que aconteceu, do que viu. Porque a convicção com que o tóxico vai lhe trazer essa informação acaba, de certa forma, influenciando a si mesmo. Então, esse indivíduo acaba ficando baralhado sem saber se realmente aconteceu ou não aconteceu. Fica numa espécie de sonho acordado, onde tu vivenciaste um fato, mas o outro vai negar de tal forma que vai parecer que o outro é que é louco, que o outro é que não tem noção de que realmente estava a acontecer. Então, esses são os sinais do relacionamento tóxico. Agora, vamos para os sinais do relacionamento abusivo. Bem, o relacionamento abusivo ele pode abranger várias vertentes, como já havia dito, tanto a agressão verbal, tanto a agressão psicológica, tanto a agressão física, financeira. Ela agrega todo tipo de agressão. Então, é globalizado. Agora, os sinais do relacionamento abusivo geralmente não tem muita diferença com o tóxico, embora seja um bocadinho mais grave os sinais do relacionamento abusivo. Um dos sinais do relacionamento abusivo é geralmente o medo excessivo do indivíduo abusado. Em que sentido? O indivíduo abusado ele tem um medo excessivo de contrariar a opinião, de contrariar o pensamento, as atitudes do outro. Então, numa relação abusiva, o abusado acaba anulando-se como sujeito e aprova, assina tudo que o abusador diz. Então, esse indivíduo não tem opinião própria, não pode ter, mesmo que pense diferente, não pode expressar o que pensa porque tem um medo excessivo das reações do outro. Então acaba fechando-se, acaba contendo-se consigo mesmo em relação aos seus sentimentos, em relação a tudo à sua volta. O segundo sinal é a culpa constante que esse indivíduo vai carregar. Por quê? Porque o abusador também tem a mesma mania do tóxico, faz com que a sua vítima se sinta culpada. Ele abusa e ainda diz: é tua culpa, deu-lhe uma chapada, bati-te porque tu provocaste, tu disseste isso, falaste aquilo, então não deverias ter dito isso, não deverias ter reagido assim naquela situação. Então o outro acaba pensando que não, se calhar eu sou culpada realmente porque eu agi daquela forma, se eu não tivesse dito aquilo, ele não teria feito isto, ele não teria me agredido, ele não teria agido de certa forma. Então o indivíduo agredido, abusado, ele sente uma culpa enorme dos fatos. Ele acha que é culpado porque lhe é imposta essa culpa de forma inconsciente, mas lhe é imposta no seu dia a dia, em tudo que acontece. O outro sempre vai fazer de tudo para que o abusado sinta-se culpado e o abusado acaba carregando, vestindo essa culpa e acaba vivendo assim, transforma isso numa normalidade. O terceiro sinal é a autoestima extremamente baixa dessa pessoa abusada. Por quê? Porque o abusador ele faz de tudo para mostrar que a pessoa não vale nada, que a pessoa não é nada, que a pessoa não pensa, que sem ela não pode nada, que precisa dela para tudo. Automaticamente faz de tudo para que a autoestima do outro regrida a zero. Todo santo dia, o esforço do abusador é que o abusado sinta-se nada. Para quê? Para que permaneça naquela relação como se lhe estivessem a fazer algum favor. Então acaba permanecendo ali porque sente que o outro está a fazer algum favor em estar com ele. Porque se tu não tens o amor próprio por ti mesma, é lógico que não te vais dar valor nenhum. Então as pessoas te vão atribuir o valor que
que eles quiserem. Então, automaticamente, vamos aceitar o valor que os outros nos atribuem, porque nós não conhecemos o nosso valor. Então, a autoestima baixa, ela acaba comprometendo o indivíduo nesse sentido. Como lidar com os conflitos e os abusos emocionais nesses casos de relacionamento tóxico? Agora iremos aqui aprender a lidar, como sair disso, como lidar com esses relacionamentos. Bem, o primeiro passo é reconhecermos que estamos a vivenciar uma relação tóxica ou abusiva. Nós temos que primeiro verificar os sinais, se realmente batem com a nossa relação e se estamos a vivenciar uma situação de realmente abuso. Nós temos primeiro que reconhecer, porque reconhecer é o primeiro passo para um caminho andado. Ao reconhecer, nós abrimos a porta para o segundo passo. O segundo passo é busca de ajuda. Essa ajuda pode ser um apoio familiar, um apoio de amigos que a gente realmente sinta que são de confiança, pode ser um apoio de profissionais na área psicológica para que nos possam ajudar e a ter ferramentas próprias para lidar com esse tipo de situação. Outro passo é estabelecermos limites. Estabelecer limites claros com essa pessoa abusadora. Decidirmos até onde ela pode ir conosco, até onde não deve. E esses limites devem ser bem claros, bem definidos. Então, a partir do momento que nós definimos limites, o outro tem noção da linha invisível que nós colocamos entre ambas as partes, de onde deve ir, até onde o outro aceita, admite e até onde o outro não admite. Mas o segredo para que a gente possa conseguir colocar esses limites, para que possa conseguir trabalhar a relação em si, é a busca de autossuficiência, é a busca do amor próprio, porque a partir do momento que o indivíduo aprenda a amar-se, aprenda a valorizar-se, automaticamente não irá aceitar menos do que ela merece. Então, se eu não aceito menos do que eu mereço, automaticamente saberei impor limites de até onde o outro pode ir comigo. Então, nesse contexto, geralmente, dificilmente o indivíduo vai se manter numa relação abusiva. Vai ter que romper essa relação porque vai valorizar-se, vai saber que tem mais valor, que não merece estar a viver por aquela situação e porque não merece, não se vai sujeitar a aceitar esse tipo de comportamento da outra pessoa. Então, se nós não aceitamos, não temos porquê e não somos obrigados a conviver com esse tipo de pessoa. Porque geralmente as pessoas abusivas, elas não querem mudar, elas não procuram mudar, elas nunca estão erradas, elas são as pessoas certas. Então, o indivíduo, quando desperta desse sono profundo, porque realmente eu considero um sono profundo, quando a gente passa por um abuso, estamos realmente a vivenciar, às vezes são padrões de comportamentos que nós fomos normalizando porque viemos de gerações que foram nos transmitindo esses conteúdos. Pode ser de forma consciente, assim como inconsciente. Às vezes são os nossos pais que dizem, não, se teu marido zanga, dá-te uma chapada, é amor, é carinho, então não podes sair, não podes zangar, não podes sair do lar porque isso é normal, todo mundo vive assim. Então, nós normalizamos coisas que não é para serem normalizadas. Então, vamos passando de geração em geração hábitos que não deveríamos passar. Então, quando isso acontece, dá-se esses casos das pessoas passarem por violência e acharem aquilo normal. E se a pessoa acha normal, dificilmente alguém virá lhe dizer que aquilo não é normal. Então, quando nós despertamos desse sono profundo, realmente aprendemos que temos que nos amar, nos valorizar, nós já sabemos qual é o nosso valor. A partir desse momento que eu já sei qual é o meu valor, eu não vou aceitar menos do que eu mereço, porque não vou permitir que alguém me desvalorize. Então, automaticamente, se tu conheces o teu valor, o outro não te vai atribuir o valor que ele quiser, porque tu sabes que tu vales. Então, é importante que a gente realmente trabalhe a autoestima, o amor próprio, trabalhe as nossas crenças para que a gente saiba quem é, como quer as coisas, por que quer. Então, é importante saber quem somos
para que possamos ter relacionamentos saudáveis. Então, outro ponto é procurar preencher a nossa rotina, não ficar isolados, procurar amparo de amigos, procurar fazer alguns convívios para não ficarem isolados, ir para as igrejas, ir passar final de semana com uma amiga, uma mãe, sair para passear, para esparecer, apanhar ar, porque geralmente as pessoas que saem de relacionamentos tóxicos, elas são pessoas que viveram muito tempo confinadas, proibidas de viver, proibidas de respirar, proibidas de pensar, proibidas de ser quem elas realmente são. Então é importante que ela redescubra quem ela é. Então, para que isso aconteça, não pode se isolar. Permita-se viver, permita-se sair dessa caixa que ficou trancada por muito tempo. Então, liberem-se, saiam dessa caixa, permita-se sentir o que a vida tem para te proporcionar de forma saudável, de forma boa e controlada também, né? Então, é importante que a gente não se isole de forma nenhuma. E também é importante que não nos preocupamos em justificar nada para ninguém. Porque quando a pessoa tenta sair de uma relação tóxica, geralmente as pessoas querem buzinar nos seus ouvidos, querem saber o que realmente aconteceu, o que não aconteceu, e vão, de certa forma, abrir feridas que já estavam a cicatrizar. Então, é importante que a pessoa não se permita justificar nada para ninguém, até porque a tua vida é tua, não deves absolutamente nada a ninguém. Então não permita que as pessoas invadam o seu eu, invadam a sua privacidade e tirem alguma coisa para que possam te fazer mal. Então não dê ferramenta aos outros de si para que te possam fazer mal. Então não se sinta obrigado ou obrigada a justificar absolutamente nada. Se uma relação abusiva terminou e tu acordaste disso, não se preocupe em justificar absolutamente nada para ninguém. Então, esse é um dos pontos. Agora, muita gente diz, doutor, e agora? Como é que eu faço? Como é que eu faço para recomeçar? Como é que eu recomeço? Porque é, na verdade, um dos fatores mais importantes que acaba mantendo, na verdade, um dos cônjuges nessa relação abusiva. Por quê? O abusador geralmente é aquele indivíduo que proíbe o outro cônjuge de ser provedor, de certa forma. Então, faz de tudo para que aquela outra pessoa seja totalmente dependente, não só emocionalmente, assim como financeiramente. Então, a partir do momento que o indivíduo acorda desse sono profundo e quer realmente sair dessa relação, o primeiro fato que lhe aparece, a primeira barreira enorme, gigantesca, que não sabe como lidar, é a questão do provimento do seu sustento pessoal. Por quê? Porque esse indivíduo ficou anos a fio numa relação onde estava praticamente vegetativa, não fazia nada. Então, tudo que lá existia era suor do outro. Então, é difícil para essa pessoa pensar em sair dessa relação porque não sabe por onde começar. Então é importante dizer às pessoas, dizer à mulher, dizer assim como o homem, mas a maior parte das pessoas que sofrem esse tipo de situação são as mulheres, infelizmente. Acordem, acordem, porque vocês estão inteiras. Primeiro é saber, estás inteira. Tens duas mãos, tens dois pés, tens uma boca. Tu consegues mobilidade para onde tu quiseres, tu pode arranjar um trabalho, podes procurar capacitar-se se tiver alguma área que aprecie, que gostava de fazer alguma coisa e acha que não tem capacidade, procura capacitação. Se não tem nenhuma fonte naquele momento de rendimento, procura falar com amigos, com familiares que possam ajudar a financiar algum tipo de negócio, algum tipo de curso que lhe vai ser viável para poder trabalhar na área em que tem paixão. Então, não se sinta obrigada a permanecer em relacionamentos abusivos, principalmente quando há agressão física, onde depois disso pode acabar de forma fatal. Então, procurem ajuda das autoridades, porque existem entidades competentes para isso. Existem autoridades que foram preparadas para lidar com esse tipo de situação. Porque, em primeiro lugar,
é crime. Então, é um crime público, agressão física, assim como psicológica, verbal, é um crime público que qualquer um pode sim denunciar. Então, as autoridades estão preparadas para poder ajudar, acolher e apoiar essa pessoa a sair dessa situação. Então, procure ajuda das autoridades competentes para tal, mas não permaneça nessa situação calada, não permita que a sua vida feche-se tão cedo por conta de coisas que poderiam ser evitadas. Então, se está em uma relação abusiva, tóxica, em que a sua integridade está comprometida, não permaneça de forma nenhuma nessa relação, porque não é saudável para ninguém. E ninguém merece passar por isso. Então, despertem, saiam do sono profundo, acordem e vá em busca do que realmente é seu por direito, vá em busca dos seus direitos, lute por isso, porque tem sim locais específicos para apoiar esse tipo de situação, assim como existem também advogados para ajudar em casos de pessoas sem condições para pagar advogados. Existe a IPAS que está lá para poder acolher esse tipo de casos. Então, procurem sim ajuda, não se fechem e qualquer coisa, escreva-nos que nós também faremos a nossa parte, iremos ajudar naquilo que a gente puder. Por hoje, terminamos assim. Fechamos o nosso tema do relacionamento abusivo e tóxico, mas se tiver alguma questão, alguma dúvida em relação a este tema, deixa aqui nos nossos comentários que nós iremos responder assim que tivermos a oportunidade.